Olá, este é o canal Versátil de fevereiro. Começamos o mês aí com dois lançamentos em Blu-ray. O primeiro em parceria com a Vitrine Filmes e com o estúdio, né? A Vitrine Filmes licenciou o First Call da A24 ou A24, né? Que é o conceituado estúdio por trás do Hereditário, do Midsommar, né? Então o segundo filme que a gente lança da A24, do A24. E é um filme super premiado, inclusive foi eleito, né, o melhor filme do ano passado pela Cahiers du Cinéma, para a prestigiosa revista francesa que deu, né, está na origem da Nouvelle Vague. Uma coisa importante, que é mais um filme de uma diretora. A gente sempre tem lançado aí, seja em DVD ou Blu-ray, filmes de cineastas, e aqui a cineasta Kelly Reichardt, que é uma diretora muito talentosa e que tem uma história de fazer a releitura a releitura do faroeste, né, no neo-western, como já fez em Um Atalho, né, o Meets Cutoff, que é realmente muito bom, né? Também fez o Wendy Lucy, e é muito interessante porque nós temos nessa edição, é uma edição definitiva limitada, tem um filme em Blu-ray com um making-of oficial produzido pela A24, como ela fez também com Midsommar, né, no BD de Midsommar vocês puderam ver, e tem ainda um ensaio visual da nossa querida Joyce Pais, né, que fez ensaios visuais sobre a Agnès Varda, fez também um ensaio visual sobre o piano e aquele longo depoimento sobre a Céline Sciamma no Retrato de uma Jovem em Chamas. E nós temos o livreto, né, com textos aí do Heitor Romero e também do Rafael Amaral falando da carreira da Kelly, né? Então ainda há 3 cards com luva reforçada. Então vale muito interessante porque é uma desconstrução do faroeste a partir, né, da ótica, né, aí dos imigrantes, né, a relação aí de amizade entre dois homens, né, naquele cenário em 1820, na expansão para o oeste. Né? Então é muito interessante, tem tudo, a gente vai gerar em torno também de uma vaca, então esse olhar humano, esse olhar para o cotidiano, né, que a diretora empreende. Então, um dos belos filmes dos últimos anos e mais um filme contemporâneo premiado que a Versátil lança em Blu-ray. Tá? E aí nós temos O Segredo dos Seus Olhos, em parceria com a Europa, né, que havia lançado esse filme anteriormente em BD, aqui no Brasil. Agora é uma coisa muito importante, quando a gente fala, vocês tiveram a oportunidade ano passado de comprar A Espiã, por exemplo, que a Europa já tinha lançado em Blu-ray, Pacto dos Lobos, e vocês viram que a qualidade é totalmente diferente, né? Uma nova autoração com uma cópia muito melhor, extras inéditos. Aqui tem um comentário em áudio do diretor José Campanella. São 1 hora de vídeos extras, tá? E além todo o acabamento, né? A cópia nova. Nós temos, claro, aqui também com a dublagem, como tinha no BD da Europa, um pôster, um livreto e 2 cards. Então, uma edição super completa. Esse filme fez muito sucesso, é um filme inesquecível, né, do diretor do Filho da Noiva, né, Juan José Campanella, que é um grande diretor argentino, ganhou o Oscar de filme estrangeiro, foi premiado, ficou em cartaz aqui no Brasil durante vários meses, né? E é um filme e é uma história muito envolvente de romance e de mistério e com fundo político, né? Que é os anos da ditadura, de uma das ditaduras mais violentas da América Latina, que foi justamente a ditadura na Argentina. E com uma grande atuação de um ator, né? Que é digamos, não sei se eu diria um James Stewart, né, qual o paralelo, mas um grande ator argentino, Ricardo Darín, né, que todos nós gostamos e temos acompanhado o cinema argentino contemporâneo nos últimos anos. Então não deixem de comprar, mesmo que você tenha um BD da Europa, vale muito a pena fazer o upgrade. E aí nós temos o mês, né, os lançamentos com a coleção em DVD. Vocês estão ouvindo agora esse canal Versátil, já anunciamos aí o pacote maravilhoso, né, para junho, que é o pacote do filme no A20 com os 3 spin-offs e também com um livreto especial. E em fevereiro, o que nós temos é o filme no A19. Então, antes de chegar no 20, uma linda edição, que é o volume 19. Vou falar aqui dessa edição, né, que nós temos, mais uma vez, como desde o volume 9, nós temos 7 filmes, na verdade, né, o 7º filme como extra, em 3 DVDs,
com vários extras, né? Não só mesmo tendo o filme extra, sempre tem algum extra, e é uma edição limitada com 7 cards. O principal destaque, é claro, o Beco das Almas Perdidas, é a primeira versão do romance do Nightmare Alley, que foi agora adaptado novamente, né? Foi feito um remake com o Guillermo del Toro, com o Beco do Pesadelo. Então vocês estão podendo assistir no cinema, conferir. E essa é a primeira versão, Nightmare Alley, do Edmund Goulding, com uma atuação monstruosa, né? Se agora é o Bradley Cooper, é do Tyrone Power, né? O Tyrone Power, impressionante aqui, como essa figura, esse mentalista, né? Super ambicioso, né? Um homem super ambicioso que vai subir aí, ter uma carreira meteórica, né? No meio dos circos, naquelas feiras, os festivais, né? De atrações, desde os espetáculos de aberração, esses festivais, né? Que aconteciam nas cidades interioranas, né? E ele vai... então é uma história de ascensão e queda, dessa ambição humana, dessa ganância que consome o homem, bem daquela sordidez mesmo, de mundo caído, que é típica do universo noir, né? Tem até a figura da femme fatale, é muito interessante o filme. Vale destacar que esse filme já tinha saído em DVD no Brasil por uma outra distribuidora, mas aqui é uma inédita versão restaurada, com extras inéditos. Tem muito material, um farto material extra, falando aí da importância do filme e de suas temáticas também. Então, um prazer ter aí um dos grandes noir. Sempre na medida do possível a gente traz, né, em cada volume, esses filmes noir mais emblemáticos, em versões restauradas e sempre acompanhada, se possível, de extras. No mesmo disco nós temos o Paula, né? Ou Paula em bom português, que é o Framed. É um filme de 47, né, do Richard Wallace, que tem um grande ator, né, o Glenn Ford, que a gente viu muito no mês de janeiro, né, na parceria com o Dahmer Davis. E aqui esse também é um típico filme noir, né, a estrutura toda, né, um homem que vai se envolver com uma femme fatale, numa trama que envolve assassinato, que vai se complicando, né? Muito interessante, vale a pena, um noir com vários elementos importantes aí desse estilo. E aí nós temos no disco 2 um outro grande filme noir. Quando vocês vão estudar filme noir, eu sempre tenho a possibilidade, né, que eu sempre estudei, pesquisei, ministro os cursos sobre filme noir. E o Rancor sempre está, né, quando a gente for falar com os alunos, sobre aquela linha de filme noir social, né, os filmes noirs de consciência social, de denúncia social. Como, por exemplo, a gente já lançou vários aqui, um bom exemplo é o Justiça Injusta, né, do Cy Endfield, que é um filme maravilhoso que a gente lançou sobre linchamento. E aqui o Rancor, ele vai falar de um ódio, né, de um antissemitismo. É um dos primeiros filmes a tocar nesse assunto, um filme importante, um filme da RKO, que foi inclusive foi indicado a 5 Oscars, inclusive melhor filme. Ganhou um prêmio de melhor filme social em Cannes, para vocês terem uma ideia. E tem aí dois, na verdade, monstros, né, do filme noir. Robert Mitchum, que ganhou agora a caixa, que é o grande ícone do noir junto com Bogart, e o Robert Ryan. Robert Ryan também um dos grandes atores do filme noir, sempre fazendo aquele papel de que tem a grande raiva, aquele homem que tem um grande ódio dentro de si. Tá? E é um filme muito interessante, o Dmytryk, que era um diretor muito progressista em Hollywood, e depois ele vai manchar a carreira, né, como um dos delatores do macartismo. Mas isso aqui é antes, né? É da fase progressista de Hollywood denunciando aí o antissemitismo. Um belo filme, né? Na construção e na estrutura e do ódio, né? Que consome o homem aqui na questão antissemítica, né? Muito forte na sociedade americana naquele momento. Aí nós temos o Ninguém Crê em Mim, The Window, né? Aliás, vale destacar o Rancor, uma cópia inédita, restaurada, 1000 vezes melhor do que a lançada anteriormente em DVD no Brasil. Aí nós temos Ninguém Crê em Mim, esse totalmente inédito, The Window, do Ted Salaf, com Bob Driscoll, né, que foi um grande astro mirim. Esse filme é muito importante porque ele é um filme de referência. Até quando eu anunciei o lançamento, Carlos Primati, que é um dos maiores pesquisadores, especialistas no Hitchcock, falou: Fernando, eu quero esse volume, porque é o filme de referência para o Hitchcock na criação do Janela Indiscreta. Porque é uma situação parecida. Nós temos, na verdade, um menino, que é aquela história, né, do menino que olha, sempre diz que tem um lobo porque vai atracar aqui as ovelhas, né, e na verdade é uma mentira. E aí quando ele fala, ninguém acredita. Ele vai dormir numa escada de incêndio, naqueles prédios de Nova York, e aí ele vê
através de uma fresta da janela, um casal, né, matando um homem. E depois ninguém acredita nele. Muito imaginativa, né, tem todo o elemento no ar daquela que se esconde por trás da fachada de um certo moralismo, né, da família americana, e mostra essa podridão, essa sordidez, e muito bem aqui representado nesse filme, né, com um uso muito interessante do cenário, né, como elemento dramático. E aí nós temos o disco 3, um prazer imenso, todo mundo sabe que eu sou cirquiano, amo o Douglas Sirk, ou Sirk, como alguns preferem falar, que é o grande mestre do melodrama, junto com Max Ophuls, Frank Burgess, né? Sempre confundo o Borges ou Burgess, como falar o nome dele. E aqui o Douglas Sirk é um filme com a Claudette Colbert, já mais velha, mas tentando parecer mais nova, uma grande estrela, já em filme de 51, dos primeiros filmes que ele faz na Universal, com a Anne Blyth também. E é um belo filme, Thunder on the Real, porque ele, na verdade, ele tem, sim, o elemento do mistério, tem o elemento noir, né? Dessas tramas, essas coisas que se escondem por trás aí das famílias, de segredos ocultos, de atos assassinos, né? Essa corrupção moral, mas ao mesmo tempo tem o toque do Douglas Sirk, do melodrama, né? Do domínio do melodrama, o melodrama se miscuindo aqui, claro que não é o dominante nessa estrutura no ar. Belíssimo filme, tem extras sobre o Douglas Sirk, a importância desse diretor imenso, né? Que espero ainda lançar mais filmes dele, e também sobre o próprio filme. E aí nós temos o Enviado de Satanás, que é um pedido de um amigo nosso aí, um cliente, se estiver me ouvindo, que é lá de Florianópolis, se não me engano, seu Francisco, às vezes eu confundo os nomes, que sempre me falava: Fernando, vocês têm que lançar o Enviado de Satanás. O Enviado de Satanás é um filme do John Farrell, com Ray Milland, e é uma das grandes femme fatale do noir, que é a Audrey Totter. E o Enviado de Satanás é muito interessante, porque ele é um noir beirando o sobrenatural, porque a figura que aparece é a figura diabólica do pacto demoníaco, que vai se envolver e imiscuir no mundo da política, da ganância, de ascensão do poder. Né? E o Ray Milland interpretando essa figura diabólica muito bem. Ainda tem o Thomas Mitchell, que é um grande ator coadjuvante, também vivendo esse papel desse político, né, desse homem que vai ser tentado pelo Ray Milland. E aí nós temos o filme extra, né, o sétimo filme, que é O Segredo dos Sapatos. Essa é uma pérola baseado no Cornel Woolrich. Sempre te fala muito, quando a gente fala de noir e a sua relação com a literatura hard-boiled, a gente fala muito das adaptações do Raymond Chandler, do Dashiell Hammett, e fala também agora me deu um branco aqui, do James M. Cain. E acaba esquecendo que, na verdade, o autor mais adaptado inclusive que o David Goodies, é o Cornel Woolrich. Né? O Cornel Woolrich teve muitas adaptações, como, por exemplo, O Dama Fantasma. E aqui O Segredo dos Sapatos é uma trama, é um filme de curta duração, muito bem feito, muito bom, né? Sobre um homem injustamente acusado. E isso envolve realmente os sapatos, né? Os sapatos é uma peça-chave nessa acusação. E ele vai parar lá no corredor da morte, né, com pena de morte, e aí tudo que envolve essa investigação é muito interessante, vale muito a pena. Tá? Um belo volume do volume 19. Na capa, vale registrar o Robert Ryan. Tá? Sempre destacar que sempre é uma cena de um dos filmes e um dos astros, né, dos filmes contemplados. E aí nós temos o filme noir francês, volume 6. Esse também é muito bom, uma caixa, fantástico poder lançar o Polar, né, que é o policial francês. E aqui nós temos, assim, mantendo a tradição, né, a gente sempre procura trazer ao policial francês de diversas épocas, né, desde a época clássica até o mais contemporâneo, na medida do possível, mais moderno pelo menos, e sempre trazendo os grandes astros. Aqui nós temos um filme do Jean Gabin, filme com Alain Delon, filmes com Lino Ventura, com Jean-Paul Belmondo e o Yves Montand. Então, os 5 maiores astros estão representados aqui. E ainda, de bandeja, nós temos ainda a participação, um filme com a Jane Fonda e outro com a Isabelle Adjani. Isso quase 1h30 de vídeos extras. E meu apelo aqui, gente, filme noir francês, ele não vende tão bem quanto a filme noir. Muita gente acaba tendo preconceito e não pega. Eu garanto a vocês que compram um filme noir, que vocês comprarem a coleção filme noir francês, vocês vão amar,
Porque, aliás, muitos desses filmes são realmente noir do período noir, do noir americano. Eles são produzidos nos anos 50, alguns que são bem naquele estilo do noir clássico americano. Tá? Claro que aqui se mistura vários outros tipos de policial, né? E de thriller também da tradição francesa, mas vale muito a pena conhecer, fica a dica, tá? E essa é uma edição limitada com 6 cards. Então nós temos no primeiro disco, muita gente ficou super empolgada quando a gente anunciou Os Ladrões, só tinha saído em VHS no Brasil, de um grande especialista, Henri Verneuil, com Jean-Paul Belmondo, Omar Sharif, que é um filme muito bom, né, de assalto, com grandes cenas de perseguição de carro. Tem uma cena muito famosa de perseguição de carro, né, no estilo do Bullet, por exemplo, e é o grande especialista que fazia essas cenas de perseguição de carro. Inclusive tem um depoimento dele aqui. E aqui é uma maneira de a gente prestigiar e lembrar o nosso querido Bebel, né, que é o Jean-Paul Belmondo, que o pessoal que gosta mais de filmes, digamos, de arte ou filmes mais autorais, sempre lembra dele por causa do Acossado, ou de Desprezo, ou do Demônio das 11 Horas. Mas na verdade o Belmondo ele é conhecido na França muito mais para os filmes polares, para os filmes policiais, tá? E aqui vale muito a pena uma versão restaurada, completa, tá, gente? Porque muitas vezes passa aqui no Brasil esses filmes franceses em versões cortadas. Essa é a versão integral em francês. E aí nós temos o Ronda Mortal no mesmo disco, que é uma pequena pérola do Claude Miller. Claude Miller que a gente lançou Cidadão Sob Custódia. O Claude Miller ele era um discípulo do Truffaut. Né? E aqui temos uma grande atuação do Michel Serrault e Isabelle Adjani. Um filme muito estranho, que tem bastante um humor. Tem um homem obcecado com uma psicopata, que é tipo uma viúva negra. E aí ele tem uma relação dele com a filha. Muito interessante o filme. E a Isabelle Adjani no auge da beleza, com aquela atuação hipnotizante aqui, fazendo um papel de uma femme fatale. E aí no disco 2 nós temos o Jaula Amorosa, que tem um longo documentário de quase 1 hora, falando sobre esse filme e esse diretor, que é o René Clément, um grande diretor, do Sol por Testemunha, um diretor que tem uma longa carreira, que merece um dia um Arte D, um Cinema D com certeza. Aqui o filme com o Alain Delon, a Jane Fonda, os dois no auge da beleza, um filme de 64, um filme muito interessante, toda a construção dele, muito barroco na verdade, muito envolvente, essa trama envolvendo com a figura do Alain Delon como um playboy, né, um sedutor de mulheres perseguido pelo marido de uma das suas vítimas. Né? E aí ele se envolve numa casa, né? Que essa jaula amorosa é uma situação realmente inusitada, mas um filme com uma mise-en-scène fascinante, com barroquismo visual, né? Muito impressionante do René Clément. Bem anos 60, vale muito a pena conhecer e ainda ver o documentário de quase 1 hora nos extras. E aí nós temos o disco 2, Gangsters de Paris, que é um filme que nós tínhamos anunciado para o volume 5, houve um problema na época na cópia, né, que nós tínhamos recebido, e aí nós trocamos para o filme O Pachá. Então agora, como a promessa tinha feito nas redes sociais, está aí o Gangsters de Paris, que é um filme importantíssimo dessa estética do noir clássico francês, lá que vem lá do Grisby, O Ouro Maldito, né? Do mesmo é o diretor Gilles Grangier, que já fez muitos filmes no ar, muitos, que a gente lançou aqui, e com Jean Gabin e o Lino Ventura. E é os diálogos do Michel Audiard, que fez vários dos grandes dialoguistas do cinema francês, um exemplo aqui, o Gangsters de Casaca, que a gente já lançou, e baseado no romance do Auguste Le Breton, o mesmo autor do Rififi. Tá? É um filme bem noir, muito interessante, de um homem, né, que é dono de uma oficina, um homem respeitado, que é o loiro, e ao mesmo tempo tem uma carreira de bandido. E ele tem um irmão que sai da prisão, então a relação dele com o irmão envolve uma mulher num triângulo amoroso, tem a figura do Lino Ventura, que é um homem totalmente violento que trabalha para ele, então é muito interessante, bem noir mesmo esse filme. No disco 3 nós temos Encurralado para Morrer, La Menace, que é um dos 3 polares dirigidos pelo Alain Cournot, com o Yves Montand. Alain Cournot, a gente lançou um maravilhoso Série Negra no primeiro volume do filme noir francês, diretor muito talentoso, que depois ficou conhecido também pelo Todas as Manhãs do Mundo, e aqui uma grande atuação do Yves Montand, inclusive tem uma sequência fenomenal de perseguição de caminhões a um carro no final do filme, e é uma história bastante mirabolante, essa história do Encurralado para Morrer, muito interessante, um filme muito visual. Aliás, tem poucos diálogos.
E aí nós temos o último domicílio conhecido, um ótimo polar com temática social, com comentário social, do José Giovanni. Ele mesmo, um grande especialista, está por trás da a história do condenado daquele filme maravilhoso, que é Um Passo da Liberdade, e que fez o Dois Homens contra a Cidade, né, que é aquele filme sobre a pena de morte que a gente lançou num dos volumes anteriores. E aqui é o Lino Venturra, a Marlene Jobert, aquela atriz fabulosa que trabalhou com Maurice Pialat. Nós nunca envelheceremos juntos, né? Aquele filmaço do Pialat, e ela também está contracenando aqui, fazendo uma dupla com o Lino Venturra, atrás de uma testemunha, né, importante desaparecida. Eles vão percorrendo Paris, os arrondissements, né, os distritos, e aí toda a trama se em volta disso. E há uma grande crítica ao sistema policial francês. Muito bom o filme, vale muito a pena conhecer. E aí nós temos o Filmes de Tribunal Volume 3, a última caixa do mês, que é muito legal. O Filmes de Tribunal foi uma caixa muito querida, o primeiro volume fez muito sucesso. O volume 2 vendeu um pouco menos, mas a gente fica a dica que se você não comprou o volume 2, não deixe de comprar, e não deixe de comprar esse volume 3. Por quê? Os 3 volumes trazem filmes que já tinham sido lançados com baixa qualidade, com excelente qualidade, agora restaurados e com extras, mas o mais importante, traz muito filme inédito e procura pegar essa tradição do drama judiciário em vários países. Então aqui nós temos, por exemplo, 1 hora de vídeos extras, é uma edição limitada com 6 cards, uma cópia maravilhosa do Vento Será Tua Herança, que é um dos mais importantes filmes de tribunal, e do Somos Todos Assassinos. Aliás, o disco 1 é um dos discos mais pesados dos últimos tempos, porque nós temos o Vento Será Tua Herança, do Stanley Kramer, sobre o julgamento do macaco, né, daquele professor que vai ser acusado de ensinar a teoria da evolução, né, todo o contexto religioso, fanatismo religioso, sobre o criacionismo versus evolucionismo, né, tem muitos extras. Esse filme nunca foi lançado no Brasil restaurado e com extras como aqui, então vale muito a pena. É um filme de cada 4 Oscars, o prêmio de melhor ator no Festival de Berlim. Nós temos a dupla monstruosa, Spencer Tracy e Frederick March, a disputa dos dois, né, o duelo dos dois, do conservador e do progressista, e o Gene Kelly vivendo um jornalista que é inspirado no Mencken, né? Porque na verdade é inspirado no Julgamento do Macaco, que realmente ocorreu em 1925. Então um belo filme de um diretor, né, produtor sempre envolvido em causas sociais. Aí nós temos o Somos Todos Assassinos, que é do André Cayat, o diretor, aquele diretor que a gente tem lançado vários na caixa do tribunal, porque ele era um advogado que se tornou diretor de filmes de combate, de filmes de tese sobre o sistema judiciário francês. E ele fez, nós lançamos uma quadrilogia, uma tetralogia sobre o sistema judicial francês. Nós já lançamos 2, a gente lançou vários filmes na caixa, ao todo já foram 3 nos outros volumes, sendo que desses 3, um deles, né, o Direito de Matar, era dessa tetralogia. Esse também faz parte. Tá? Não são filmes que você precisa assistir um para assistir o outro, não. São filmes independentes, mas que dizem respeito. Espero que esse volume venda bem para a gente fazer o volume 4 e trazer os outros filmes da tetralogia. Esse filme fez muito sucesso, ganhou o prêmio especial do júri em Cannes. É uma paulada contra a pena de morte. Então, um ex-combatente da resistência francesa, que quando era da resistência, matava em defesa da França, e aí quando ele vai cometer crimes depois da resistência, ele vai ser condenado à morte para matar um homem em tempos de paz. Então aí o Estado agindo como carrasco. Então é um filme muito interessante que tem todo um contexto social, a imagem final é muito impactante, vale muito a pena conhecer, tem um excelente extra aqui na coleção. E aí o disco 2, como sempre eu procuro trazer, sempre lembro do Arthur, né? Que é aquele cliente nosso, colecionador que adora, ele sempre fala, não, vamos lançar caixa da Tailândia, de vários países. Aqui tudo bem, aqui a gente está indo para um território conhecido, que nós, a Versátil tem muito filme clássico e filme japonês de modo geral, do cinema contemporâneo, do cinema moderno. E aqui mais um filme japonês de um grande diretor, Yasuzo Masamura, famoso por filmes polêmicos, né, como Cega Obsessão, entre outros. E aqui é um filmaço de tribunal que fala aí do conservadorismo da sociedade japonesa, de uma mulher que se casa com um homem mais velho e que sofre abuso desse marido, e que durante uma subida, né, numa escalada de uma montanha, ela vai cortar, ela com um jovem assistente do marido, por quem ela é atraída, ela vai cortar a corda do marido, salvando um amante. E aí toda a discussão em torno disso, muito interessante. O Piedade Homicida está no mesmo disco, que é do Michael Gordon,
com o Frederick March, mais um filme do Frederick March na mesma caixa, né? E inclusive a esposa dele aqui é a mesma mulher, é a atriz que faz a esposa dele no Vento Será Tua Herança. Isso que é muito interessante. E nós temos o Edmond O'Brien, que é figura assim, carimbada de todo filme que é filme noir. Inclusive está no volume 20, ele está na capa, junto com a Ella Raines. E é um drama judiciário muito interessante sobre o tema da eutanásia. Muito interessante, porque a discussão sobre a eutanásia, se a eutanásia é válida ou não, se é justificável ou não. No disco 3, nós temos Para que os Outros Possam Viver, do Carl Malden, que é um filme que desse é o único filme que ele dirigiu, né, o famoso Carl Malden, e com o Richard Widmark e o Richard Basehart, duas grandes atuações, e é um filme de corte marcial, de corte militar, como é a Questão de Honra, por exemplo, que todo mundo conhece dos mais recentes. Então, é uma investigação sobre se um militar americano ele traiu os companheiros durante a Guerra da Coreia num campo de prisioneiros. Muito bem conduzido pelo Carl Malden como diretor e ótimas atuações. Presta atenção no duelo, tem uma cena muito boa, cenas com que o Richard Basehart, que também é um ator que tem longa história em filme de guerra e filme de noir, ele contracena com o Richard Widmark, né? A tensão é muito grande no ar, muito bem dirigido. E nós temos o Cama Ardente, do Robert Greenwald, né, com a Farrah Fawcett. Esse é um filme muito pedido, inclusive está com dublagem clássica, passava muito no SBT. Ele é um filme muito importante que é baseado na história real da Francine Hughes, que é uma espécie de caso como a Lei Maria da Penha no Brasil, de uma mulher que foi abusada, sofreu, apanhava do marido violentamente, todo tipo de abuso, uma mãe de 3 filhos, e que ela, num ato de desespero, depois de apanhar, de ser ameaçada, ela vai e quando o marido está bêbado, depois de tê-la estuprado, ela vai e bota fogo na cama, né, sai com as crianças, e por isso que é a cama ardente, ela bota fogo na cama que o marido está, e ela vai se entregar falando que ela matou o marido, né? E aí vai ter todo um julgamento que é muito importante, que vai abrir um precedente, né? Muito importante, uma jurisprudência aí sobre essa questão da violência doméstica e da reação das mulheres a esses homens abusivos, né? Em março, nós teremos um mês dedicado ao terror, com 4 coleções de terror. Começando sempre pelo carro-chefe, querido dos colecionadores, Obras-Primas do Terror, agora no volume 17. Nós temos A Casa da Noite Eterna, que é um filme apresentado pela primeira vez aqui em versão restaurada com extra. Legend of Hell House, que vai ter dublagem em português. O Olho do Diabo, Eye of the Devil, que é inédito aqui em home video, com o do J. Lee Thompson, tá? Com David Niven, a Sharon Tate, a Deborah Kerr, também com opção de dublagem em português. No disco 2, A Irmandade de Satanás, que só pedia muito, do Bernard McVitie, filme de satanismo dos anos 70. E O Inimigo Desconhecido, do George Cosmatos, com o Peter Weller, ele mesmo do Robocop, filme aí sobre ratos, muito interessante. No disco 3, Manitou, Espírito do Mal, do William Girdler, com Tony Curtis e a Susan Strasberg, uma viagem. Os Felinos, Eye of the Cat, do David Lowell Rich, tá? Um filme muito interessante do roteirista do Psicose. Tá? Esse é o Obras-Primas do Terror, volume 17. E aí nós temos mais um spin-off, que é o Gótico Italiano, volume 2. Isso mesmo, o Gótico Italiano foi muito bacana quando a gente lançou, e agora a gente está dando continuidade como fizemos com o Horror Mexicano. No disco 1, nós são 7 filmes aqui, tá? Porque o Horror 17 eram 6 filmes com 6 cards, aqui são 7 filmes com 7 cards. Caçada dos Mortos-Vivos, do Warren Kiefer, com Christopher Lee. E aqui, bacana, na capa já tem o Christopher Lee. São 3 filmes com Christopher Lee, né? Então, o Caçada dos Mortos-Vivos é o primeiro, com Donald Sutherland também fazendo uma ponta. Aí no mesmo disco, O Demônio, que é um filmaço do Brunello Rondi com a Dalai Lave, que é o filme que, uma das inspirações do Exorcista, pela primeira vez aqui no Brasil, esse filme, grande filme. No disco 2 nós temos Terror no Cemitério, que é um filme do Máximo Pupilo com a Barbara Steele, mais um Barbara Steele, tinha faltado esse lá na caixa do Gótico Volume 1, restaurado,
com extra, muito bom também. O Túmulo do Horror, que é uma versão do Camillo Mastrocinque com Christopher Lee, que é uma versão da Carmila, Vampira de Karstein, do Le Fanu, tá restauradíssimo também, com dual áudio, inclusive. O disco 3, O Terceiro Olho, uma pérola do Mino Guerini, que está por trás, por exemplo, do Buio Ômega, né, com a situação, a mesma situação que o D'Amato vai explorar no Buio Ômega, está aqui já no Terceiro Olho. Um filme que é uma transição do gótico para o giallo, com Franco Nero, muito legal. A Mansão do Homem Sem Alma, do Antonio Margheriti, uma grande diretor do terror italiano, aqui com Christopher Lee, a Rossana Podestá, e é um filme muito interessante, vale muito a pena aí conhecer também. E o sétimo filme é A Vingança da Lady Morgan, também do Máximo Pupillo, um filme que por muitos anos as pessoas acreditavam que estava perdido, e é um filme muito gótico, muito interessante também. Tá? Então isso é o Gótico Italiano, volume 2. E aí nós temos a coleção querida de todos aí, que é Slasher, chegando no volume 11, tá? Com 4 filmes, né? 4 cards, trazendo o Padrasto, né? O filme fez muito sucesso em 87, do Joseph Ruben com Terry O'Kane, o Locke, da série do Lost. Motel Diabólico, o pessoal pedia muito, Motel Hell, do Kevin Connor, que é uma espécie de sátira de humor negro à febre dos slashers. O Incubus, do John Woo, do mesmo diretor do Casa da Noite Eterna, com o John Cassavetes, filme bem polêmico, também restauradão, com extra. E o filme da capa, o grande filme, né, para quem gosta de slasher, Slaughter High, um filme muito querido, que tem mortes antológicas, né, aqueles filmes, é um filme bem slasher mesmo dos anos 80, tá? E aí por fim nós temos uma caixa, aí em homenagem ao Clayton Oliveira, grande amigo nosso que é apaixonado, né? Acho que é o Cleiton que é apaixonado por filmes de lobisomem. E aqui é o volume 3. Como sempre a gente trazendo, gente, a gente não traz os mais óbvios, a gente vai pesquisar e justamente para o que não foi lançado ainda. Né? Por isso que às vezes não vem um filme medalhão, que às vezes todo mundo conhece, mas a gente traz pérolas e preciosidades na caixa de lobisomem, porque o universo de filme de lobisomem é pequeno. Aí nós temos o Jovem Lobisomem, do Larry Cohen, com Eden Arkin. O Lobisomem é a Espada Mágica, do Jacinto Molina, ele mesmo, do Paul Nesck. Mais um filme da série do Hombre Lombo. E aqui é muito interessante porque é um filme de lobisomem com samurais. Né? Eles passam no Japão. E o disco 2 nós temos o Face do Monstro, o Licântropos, que poderia estar na caixa do gótico italiano, do Paulo Reusch, né? E A Verdadeira História do Lobisomem, do Carlos Auredi, que é mais um filme com Paul Nesck. Então nós temos uma dupla sessão aqui do O Hombre Lobo. E nos extras, um quinto filme, né, que é O Lobisomem sobre Rodas, um exploitation, né, que mistura motoqueiros satanistas com licantropia. Então é isso, gente. Muito obrigado. Até março.